Olá, seja bem-vindo ao dia 65 de 365 lendo a Bíblia. Olha aí, só vão faltar 300 depois de hoje. Estamos no livro de Deuteronômio, capítulos 21, 22 e 23. Então, o livro de Deuteronômio, ele faz uma revisão de tudo que o povo viveu, ele faz uma revisão da lei e ele dá mais detalhes, né? Então, ele explica um pouco mais. Outras coisas não, ele simplesmente repete o que ele já tinha falado em Levítico, em Números. Mas Deuteronômio aí é a última pregação de Moisés. Moisés está alertando o povo, falando, povo. Por quê? Porque eles receberam todas as leis quando eles chegaram ali, logo nos primeiros anos que eles chegaram no deserto. E agora eles estão para entrar na Terra Prometida. Então Moisés está lembrando eles mais uma vez do que eles têm que fazer, porque vai que eles esqueceram, né? Vai que. Eu não duvido. Então aqui o que eu quero compartilhar com vocês está no capítulo 23, a partir do verso 15, que fala: Não entreguem ao seu senhor o escravo que, tendo fugido dele, se refugiar entre vocês. Poderá ficar morando com vocês no lugar que escolher, em alguma das cidades de vocês que for do seu agrado. Não o oprimam. Tem uma repetição que o Senhor faz na leitura, que eu não sei se você já reparou. Eu também não lembro se eu já falei aqui, mas se eu já falei, eu falo de novo. E se você não reparou, repara. Deus, ele detesta a opressão. Qualquer coisa que você possa fazer para oprimir alguém, para explorar alguém, quem quer que seja, Deus detesta. Deus detesta. Deus detesta. Então ele está falando assim, ó, se fugir um escravo, o escravo estava lá sendo, sabe, torturado pelo senhor dele e tal. E ele conseguiu fugir, ou seja, ele conseguiu se livrar daquele cara. Não o devolva. Deixa ele ficar no meio de vocês. Deixa ele viver onde, ok, você vai falar, olha, pode morar ali ou ali, mas não o oprimam. Que Deus maravilhoso. Que Deus maravilhoso. E aqui, especificamente disso, é importante a gente lembrar que aqui, ó, ele não cita compatriota, ou seja, qualquer tipo de escravo. Ou seja, não é porque é estrangeiro, é escravo na sua terra que você vai ficar oprimindo ele. Dignidade. Dignidade. Chega uma hora que Deus até deixa ter lá o escravo, né? Tipo, olha, então o povo, né? A gente vai ver quando eles invadirem ali as terras, ó. Não foram expulsos, mas eles foram obrigados a ficar trabalhando no templo, a fazer tal coisa. Mas Deus detesta opressão. Eles podem trabalhar para você, mas você não vai oprimi-los, ok? Verso 17. Das filhas de Israel não haverá quem se prostitua no serviço do templo, nem dos filhos de Israel haverá quem o faça. Não permitam que o salário pago à prostituta ou a prostituto. Interessante que aqui já tem função para os dois, né? Para o homem e para a mulher. E a gente fica falando, ai, prostituta. Falam, né? Eu não falo. Prostituta é o emprego mais antigo da terra, é a profissão mais antiga da terra. Mas prostituto tá aqui, ó. Não deixe, né, que o salário pago à prostituta ou o prostituto, por qualquer voto, seja trazido à casa do Senhor seu Deus. Porque uma e outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor seu Deus. Então, esse povo aí que fala que é crente e que eu acho que nem existe mais, né? Espero que não exista aquela nojeira chamada Playboy. Mas eu lembro de uma vez que ai, gente, não vou lembrar o nome dela. Qual que era o nome dela? Algumas, né? Que pousou pra Playboy, que falou assim, eu vou posar porque depois eu vou usar esse dinheiro para ajudar os pobres, para dar sei lá onde, na igreja, não sei o que, para fazer o bem. Meu, não tem lucro. Não tem lucro, gente. Não tem lucro.
Dinheiro ilícito não tem lucro. Dinheiro de fontes ilícitas não tem lucro. Você quer ver como não tem lucro? Tem... Nossa, eu tô super indicando várias coisas aqui, né? Indicando várias coisas. Tem um documentário também na Netflix. Não tô ganhando nada da Netflix para fazer merchan, mas eu gosto dessas coisas. Tem um documentário na Netflix sobre o assalto ao Banco Central. E lá, gente, quanto é de dinheiro? Acho que eles conseguem roubar 150 milhões de reais. Tem noção o que é 150 milhões de reais? Não sei se eu estou exagerando, mas é um valor assim, absurdo. Eu acho que são 150, são toneladas e toneladas de dinheiro que eles conseguem roubar. Pergunta onde está esse dinheiro. O documentário mostra que todos que se envolveram de alguma maneira nesse assalto, que se envolveram, eles morreram. Ou eles morreram, ou eles foram presos. Mas a maioria foi morto mesmo. Eles não sabem, né? A polícia, pelo menos que está no documentário, não conseguiu rastrear esse dinheiro. E se conseguiram, não divulgar, né? Porque a polícia também não é besta de ficar compartilhando que não pode ser compartilhado e tal. Mas eu fiquei pensando, tipo, justamente nisso, dinheiro ilícito é abominação para o Senhor. Tanto a questão da prostituição, quanto usar esse dinheiro, né? Então, você sabe que as pessoas faziam votos e elas traziam ofertas para Deus, de animais, de cereais e tal, e também do quê? De dinheiro. Então, tá falando assim, ó, por qualquer voto. Então, assim, não vai trazer dinheiro por qualquer voto seja trazido à minha casa. Eu não quero esse dinheiro. Porque uma coisa e outra são abomináveis ao Senhor seu Deus. É abominável para Deus a prostituição. De um jeito de outro. E o dinheiro adquirido através disso. Por quê? Porque uma pessoa foi violentada. Uma pessoa fez uma... Nossa, né? Ela se prostituiu, ela profanou o próprio corpo, né? Porque o sexo ilícito é isso, é a profanação do próprio corpo. Isso é abominável para Deus. Então as pessoas falam assim, mas eu roubo, mas eu dou o dízimo. Oi? Você faz o quê? Não dá dízimo, não dá. Por que uma pessoa que rouba não dá dízimo? Eu acho. Mas se a pessoa tem essa ilusão de que eu faço mal, mas eu dou o meu dinheiro para Deus, eu dou dízimo, eu dou ofertas e nananã, é abominável para o Senhor. Deus não gosta de dinheiro ilícito. Por que Deus não gosta do dinheiro ilícito? Porque Ele não quer que você cometa, que você peque, que você faça algo imoral, ilícito para adquirir algo. Não, não e não. Deus não gosta, ok? Na verdade, Deus detesta, porque é abominável. Então, cuidado aí com os dinheiros ilícitos. Deus não se agrada disso. 19. De um compatriota, vocês não devem cobrar juros. Ou seja, aquilo que eu já tinha falado lá atrás. Ao emprestarem dinheiro, comida ou qualquer coisa que se costuma emprestar com juros. Nossa, a galera emprestava dinheiro, comida com juros. Enfim, compatriota. Quem é o seu compatriota? Seu irmão na fé. Então ele tá falando assim, ó, povo de Israel, israelita, vocês aqui, quando vocês fizerem um negócio entre vocês, não cobre juros. Não cobre. Ok? E ele fala mais, não cobra de dinheiro. Se você emprestar dinheiro, você não vai cobrar juros. Se você emprestar comida ou qualquer outra coisa que se costuma emprestar com juros. Ou seja, é um por um. Você emprestou, devolva. E até, se eu não me engano, em Provérbios que está escrito assim, se você deu... Agora eu não lembro corretamente. Perdão, se é em Provérbios ou se está no Novo Testamento isso. Se você emprestar, considera como dado. Não cobre de volta. Se a pessoa te devolver, bem. Se ela não te devolver, tudo bem também. Eu acho que é isso. Eu acho que está em Provérbios. Não empreste nada que vai te fazer falta. Não empreste nada que vai te fazer falta. Eu acho que é em Provérbios. Eu acho. Mas é isso que ele está falando. Que a palavra do Senhor está falando. Se você emprestar o seu dinheiro... Então, né, a gente sabe que na igreja tem muita gente salafrária.
Tem muita gente boa, do bem, glória a Deus, mas também tem muita gente sanguessuga. Então, presta atenção nisso. A palavra do Senhor está dizendo, se você emprestou, não cobre juros, não explore os seus irmãos. E depois vai falar de novo, se você emprestou, não conte que você vai pegar de volta. Conta como dado, entendeu? Então, você que empresta, tem raiva de alguém porque você emprestou e a pessoa não te devolveu, já considera quitado. Coloca no altar do Senhor como oferta, fala, Senhor, eu não vou mais cobrar essa dívida, não vou mais, eu vou acreditar aqui no teu altar, porque eu sei que é o Senhor que me sustenta. Melhor você quitar todas as dívidas para você não ter problemas dentro da igreja. Amém, igreja? Verso 20. Aos estrangeiros vocês podem emprestar com juros, ou seja, para os outros povos. Porém, aos seus compatriotas vocês não devem emprestar com juros para que o Senhor, seu Deus, os abençoe em todos os seus empreendimentos na terra que vocês vão possuir. Ou seja, além de tudo, Deus fala, olha, faz isso, empresta sem juros que eu ainda vou te abençoar por causa disso, porque quem paga os juros é Deus. Então, Deus é que está assinando essa dívida, não é o seu irmão. Então, a palavra do Senhor diz, aos outros você pode cobrar, mas quem é o seu compatriota, não façam isso, para que o Senhor, seu Deus, os abençoe em todos os seus empreendimentos. Então, reveja aí como que está o seu ritmo de emprestar dinheiro, de pegar emprestado. Organiza isso com o Senhor, organiza isso com Deus, para que todos os seus empreendimentos sejam abençoados. Verso 21. Se fizerem um voto ao Senhor, seu Deus, não devem demorar a cumpri-lo, porque o Senhor, seu Deus, certamente o exigirá de vocês e vocês serão culpados de pecado. Ai, 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 ai. Ai, então, cuidado quando você jura, quando você promete. Porque ele está falando o seguinte, quando você faz um voto ao Senhor, então existem já algumas tradições aqui, né, que Deus falou assim, ó, fala da lei das primícias, lembra disso? Lembra, se você ouviu até aqui, você lembra. Você ouviu não, né? Se você leu a Bíblia até aqui. Então tem algumas coisas que já era para o povo fazer de qualquer jeito, né? Já tinha coisas na lei que Deus tinha colocado, olha, as primícias, né? As ofertas cereais, tinha as festas, lembra das festas? As festas dos tabernáculos, as festas disso, as festas daquilo. A Páscoa. Então já tinha algumas coisas que Deus já tinha falado, olha, eu quero que vocês façam isso. Para o nosso relacionamento, para vocês serem abençoados, para vocês se lembrarem da nossa aliança, eu quero que vocês façam isso. Aqui ele está falando do voto livre, que uma pessoa livremente levanta a mão e fala, Senhor, eu faço um voto com o Senhor. Aqui, ó, assunto entre eu e o Senhor. Ninguém tem nada a ver com isso. Então, se você fizer um voto ao Senhor, não se demore a cumpri-lo. Por quê? Porque aí a conversa fica estreita. Certamente o exigirá de vocês e vocês serão culpados de pecado. Por quê? Porque Deus não te exigiu nada. Você prometeu para ele porque você quis. Se você prometeu para ele porque você quis, então assume a bronca. Vá até o fim. Uma vez eu fiz um voto ao Senhor, que olha, esse foi difícil. E eu fiz com comida. Compartilhar aqui essa experiência, né? Porque quando eu entendi isso, e eu tinha muito vício em açúcar. Sim, tenho um paladar infantil, gosto de açúcar. Então eu falei assim, não é possível que esse açúcar me domina, não é possível, eu me recuso. Então eu fui lá, fiquei 40 dias, mas sem açúcar de nenhum tipo, nada, absolutamente nada. Nossa, foi difícil. Mas o tempo todo eu lembrava disso. Só que eu falei exatamente isso. Eu falei, Senhor, eu vou fazer um voto com o Senhor, porque eu sei que eu não vou poder voltar atrás. Porque toda vez que eu faço comigo mesmo, eu volto atrás. Porque quando você faz o voto com alguém, você quebra, você pede perdão e tal. Mas com Deus a história é outra, ser culpada de pecado. Eu não queria ser culpada de pecado, então foram 40 dias bem interessantes, inclusive. 22. Mas se vocês se abstiverem de fazer um voto, não serão culpados
de pecado. Ou seja, se você não quiser fazer nenhum voto pessoal ao Senhor, não faça, tá tudo bem. Tá tudo bem, Deus não vai te cobrar isso. Deus não tá te cobrando um voto. Inclusive, assim como eu fiz, porque eu falei assim, não é possível que eu sou tão massacrada assim por esse desejo, por esse vício, né? Porque é um vício. E realmente, depois disso, a minha relação com comida mudou muito. Completamente, na verdade. Mas Deus não me pediu isso. Eu fiz porque eu quis, porque eu precisava. Mas se eu não tivesse feito, tá tudo bem. Ele tá falando assim, olha, se você quiser fazer, você faz, mas cumpre. Mas se você não quiser fazer, tá tudo bem. Verso 23. O que proferiram os seus lábios, isso vocês têm de guardar e cumprir, porque livremente fizeram voto ao Senhor, seu Deus, com as palavras que disseram. Gente, as nossas palavras, elas têm um peso que a gente negligencia muitas vezes. Muitas vezes. Eu ainda, por mais que eu estude isso, que eu reflita sobre isso, eu ainda não consigo entender toda a dimensão do poder da palavra. A própria Bíblia diz que a nossa língua tem poder, tanto para a vida quanto para a morte. Ou seja, o que você fala pode gerar vida, como pode gerar morte. Então ele está falando assim, olha, as suas palavras, o que você disse, você vai arcar com as consequências das suas palavras. O que você proferiu, o que você disse para Deus, você vai cumprir até o fim. Então nós temos que nos atentar a isso, sobre o que votos inúteis. Deus detesta votos inúteis. Para de fazer votos inúteis com Deus. Para de falar para Deus que você quer fazer uma coisa, mas você faz outra. Deus nos conhece completamente, de uma forma transparente. Então é mais fácil você rasgar o verbo no seu momento de oração, falar, Senhor, eu não estou conseguindo, eu estou me sentindo assim, estou me sentindo assado. Falar a verdade para o Senhor do que ficar de blá, blá, blá. Porque Deus conhece o seu coração. Então, é por isso também que a palavra do Senhor fala para a gente orar o tempo todo, porque aí sai como oração, sai como um pedido, sai um clamor para Deus, e não de qualquer jeito. Então, a palavra dada tem que ser palavra cumprida. Se você falar, não use suas palavras em vão, não jogue suas palavras ao vento. Né? Eu particularmente, eu sou muito assim, se eu falo que eu vou fazer uma coisa, eu vou até o fim, independente do que aconteça, eu vou que vou. Mas, para eu voltar atrás em alguma coisa, realmente alguma coisa grave tem que ter acontecido. Mas eu me policio muito nisso. Na verdade, eu sempre me policiei, só que depois de ver como isso é importante, biblicamente falando, é que eu me atentei mais ainda. Porque antes eu ficava assim, porque eu sou legal, porque eu sou leal. Não, hoje eu faço porque meu compromisso é com Deus em primeiro lugar, de verdade. Amém, igreja? Pai, eu quero te pedir perdão. Quero te pedir perdão, Senhor, por mim, pelos meus irmãos, pela nossa igreja, ó Pai, que tem se prostituído, que tem levado as coisas do Senhor de qualquer jeito. Nos perdoa, Senhor, porque não temos dizimado, não temos santificado as nossas finanças, porque não temos nos atentado para as necessidades do teu povo que está dentro da tua igreja. Nos perdoa, Senhor, porque temos sido tolos, Senhor, com as nossas palavras, com o nosso falar, com o nosso agir. Porque agimos por impulso, falamos de qualquer jeito e não levamos em consideração o que o Senhor espera, o que o Senhor quer, a tua palavra. Eu te peço, Senhor, grava esta palavra no nosso coração, para não pecarmos contra ti. Santifica, Senhor, as nossas finanças. Santifica, Senhor, os nossos lábios, as nossas palavras. Abençoa-nos, Senhor, com a tua poderosa mão. Faz algo novo nas nossas vidas. Em nome de Jesus que eu te peço. Amém.